Então, E só para você entender o contexto, né? O que é modelo mental? Essa palavra virou frívola no se mercado, né? banalizou tanto, né, que Se banalizou. perdeu O o seu que é sentido. modelo mental? É o nosso jeito, é o meu jeito, é o teu jeito, é o jeito das pessoas interpretarem o que eu estou falando aqui agora. Então, por exemplo, o modelo mental ele foi consolidado na gente. O modelo mental se dá pela percentual de sinapses que os neurônios, os nossos cerca de 100 bilhões de neurônios da gente conectam até uma certa idade. Cerca de 98,5% das nossas conexões sinápticas são consolidadas até os 7, 8 anos de idade. Apenas 1,5% das conexões sinápticas serão conectadas ao longo da sua vida. E o que significa dizer que o seu jeito de interpretar o mundo, o meu jeito, o jeito de todos os nossos espectadores aqui, foi consolidado até os 7 anos de idade. Ou seja, nós somos muito mais reféns do nosso modelo mental do que protagonistas. Entendi. É muito mais correto dizer que as suas crenças, as suas convicções são proprietárias de você do que propriedade de você. E o meu trabalho é mudar esse estado de situação, é produzir uma reorganização sináptica para perceber o mundo como nunca fora percebido. Isso que a minha pergunta, já fora da pauta, porque a gente já começa assim, seria exatamente essa. Assim, mas é possível nós fazermos uma reorganização desse modelo mental que nós constituímos lá nos nossos até os nossos 7 anos. É possível, então, a gente estabelecer aí uma nova ordem de nosso modelo, né? Sim. A partir de descobertas neurológicas, né, existem dois fenômenos importantes que antes não se pensava que isso fosse possível. Existe um fenômeno chamado neurogênese, que são nascimento de neurônios novos a partir. Isso só acontece no hipotálamo. Só acontece ali. Sequer se acreditavam que era possível, né? Que os neurônios só morriam, na verdade, né? Exatamente. Eles nascem somente no hipotálamo na proporção de 1 bilhão e 500 milhões, 1,5% apenas. Não vai fazer a diferença. E só funcionará a neurogênese se você utilizar o cérebro do jeito que os nossos ancestrais utilizavam. Nós, por exemplo, eu, você e as pessoas mais jovens que nós, terão uma chance de, aos 60, 70 anos de idade, ter Alzheimer em torno de 50%. Eita. O que significa? Por quê? Porque a gente usa pouco o hipotálamo. Se eu perguntar para minha sogra, que tem 91 anos de idade, quanto é que significa a conta 13 vezes 15, ela vai montar a conta na cabeça, vai fazer um raciocínio e vai errar o resultado, mas ela usou o hipotálamo. Entendi. Nós não. Nós vamos digitar 15 vezes 13 na calculadora e vai dar um número. A gente não raciocinou para obter aquele número. Entendi. A gente é capaz, inclusive, se a gente errar o número, a gente vai confiar no número que gerou. A gente não tem nenhuma análise, isso é não usar o hipotálamo. Então, uma das coisas que pode acontecer é a neurogênese. Mas a neurogênese não muda a constituição sináptica. O fundamento que muda a constituição sináptica e o nosso modelo mental é um outro fenômeno que a gente aprendeu que existe, chamado neuroplasticidade. Esse é o fenômeno que justifica um processo de reorganização sináptica que permite mudar o modelo mental. Mas tem 3 formas de mudar isso. Promover a neuroplasticidade. É a cirurgia. Eita. Existe cirurgia de mudança de personalidade. Não sabia. Que impressionante. E ela não é ética, o problema não é técnico mais, o problema é ético. Entendi. Porque se eu posso mudar a sua personalidade, eu consigo me mistura com Deus, né? Então, os meus professores da Unifesp, quando comentamos sobre isso, né? Há um professor específico, que ele especificamente é especialista nisso, e ele diz que em 2050 nós vamos estar fazendo cirurgia de mudança de personalidade, porque teremos vencido a barreira ética. Eita. Não, eu fico imaginando, quando eu escuto isso, eu já imagino assim, pô, pelo menos para criminoso isso deve valer a pena, né? Você pode corrigir, por exemplo, um pedófilo. Não é? Então, existem discussões se isso é uma coisa patológica ou não, então, né? Embora isso seja uma possibilidade técnica, não é uma possibilidade ética ainda. Entendi. A segunda forma de promover a neuroplasticidade é choque. Terapia de choque. E, na verdade, ele é aplicado, ele é proibido em vários lugares do mundo. No Brasil, ela ainda é permitida, mas para situações muito patologicamente ineficazes com tratamento medicamentoso. Entendi. Por exemplo, uma pessoa que tem uma compulsão em sexo, né? De 20 em 20 minutos precisa chegar ao orgasmo, caso contrário, entra em compulsão. Né? Entendi. Essa pessoa não vive bem. Então, essa pessoa, o remédio não adianta, então dá choque. Entendi. E o processo funciona mais ou menos assim. Dá choque no cara, o choque é bem feio de ver, não sei se você já viu.
O cara pode desfibrilar, tem que ter desfibrilador, pode ressuscitar o cara, bem feio. Aí ele ressuscita, solta o cara, vê se em 20 minutos ele vai se masturbar. Se tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Tentativa e erro. Oh, meu Deus do céu. Resolve, mas o cara fica meio abobado, assim, não é uma coisa muito... Por isso que é proibido. No Brasil ainda é permitido. Na época que eu fiz a minha formação, no Brasil ainda era um dos poucos países que podia. Muita gente viaja o mundo para fazer terapia de choque aqui. Tá bom. Então, a segunda forma de reconstituir é essa. E a terceira forma é aquela que nós utilizamos há 21 anos, que é o que nós chamamos de inundação emocional. Se eu promover emoções num limite muito alto da sua vida, numa experiência laboratorizada e tal... controlada, etc. Especialmente as emoções de raiva e vergonha, ok? Isso é capaz de promover uma reconstituição sináptica, que é mais ou menos o que a gente... porque quando você aprende que você tem um modelo mental consolidado em 98,5% aos 7, 8 anos de idade, os neurocientistas assumiram uma frase que ela é bem polêmica. Não existe realidade, só existe percepção. E esta percepção é subordinada, submissa a esse modelo mental. Como eu percebo, né? Exatamente, como eu percebo. E se isso é verdade, não existe, aí a frase mais contundente, não existe livre-arbítrio. O que existe é arbítrio. Inclusive, na etimologia original da Bíblia, está escrito lá a palavra arbítrio. Não diz que ele é livre. Nós temos arbítrio, ou seja, nós temos a capacidade de mudar o nosso arbítrio, mas ela não é livre. Eu teria que mudar a constituição sináptica para não me subordinar mais a isso. Entendi. E essa inundação emocional, quando ela é desenvolvida com técnica, como é o nosso caso, ela é capaz de fazer você perceber o mesmo conteúdo de outro jeito. É como se eu te desse um livro agora, e você interpreta esse livro a partir do seu filtro de mundo. Aí eu promovo em você uma intervenção sináptica, uma intervenção de inundação emocional, que é nosso método. Nós temos um método para isso. E aí eu te dou o mesmo livro, ok? E você vai perceber coisas completamente diferentes. Entendi. Porque o filtro de mundo mudou. Muito bacana. A vontade é ficar o resto do papo falando só sobre isso, porque eu já tenho aqui umas 18 perguntas para fazer.